E o nosso segundo painel é Promovendo o Comércio Agrícola Sustentável, Cadeias de Valor Sustentáveis e Rastreabilidade. E para compor o painel, eu convido a moderadora, Larissa Vachholz, sócia da Valia, que está conosco desde o primeiro diálogo. Também convido os panelistas, o ministro Li Yongjong, ministro da Embaixada da China no Brasil, Joaquim Cordeiro, gerente de relacionamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, Mirela Sandrini, diretora do Programa de Florestas, Uso da Terra e Agricultura do World Resources Institute Brasil, Ma Jianglei, diretor e pesquisador sênior do Instituto de Política de Comércio e Desenvolvimento Agrícola, do Centro de Promoção Comercial Agrícola do Ministério da Agricultura da China, Marina Piatto, diretora executiva do Imaflora, e Rodrigo Spuri, diretor de conservação do The Nature Conservancy Brasil. Boa discussão a todos, e eu vou liberar esse lugar aqui. Bom dia, é uma grande alegria estar no quarto diálogo do Brasil-China sobre finanças sustentáveis e agricultura sustentável. É muito bom ver esse grupo se reunindo novamente, e devo dizer que a iniciativa de criar o diálogo, ela foi combinada com o João Adrien, que está aqui, o que torna essa ocasião ainda mais especial, porque, na verdade, a primeira pessoa para quem eu levei a ideia foi o João Adrien, que hoje é aqui junto com o Pedro, nosso anfitrião. Então, eu queria dizer isso antes do Pedro, inclusive, ainda com o Pedro escutando, para ele saber que se não fosse o João ter apoiado essa iniciativa, quando nós estávamos lá no Ministério da Agricultura, assessorando a ministra Tereza Cristina, nós não estaríamos aqui hoje também. Então, obrigada, João, a gente levou a ideia junto para a ministra, e que bom que ela aceitou, e que bom que a Cláudia topou, e que bom que o doutor Madiun topou, e que bom que o embaixador Castro Neves nos apoiou desde o início, que o IX entrou nessa empreitada, e hoje estamos aqui com tantos apoiadores levando adiante essa iniciativa, e com o Itaú nos recebendo aqui. Então, obrigada por vocês terem levado essa iniciativa adiante. Nós vamos falar aqui, em continuação, o primeiro diálogo sobre mecanismos de finanças, sobre como é que a gente faz para encorajar o comércio agrícola sustentável, e que critérios são esses que precisam fazer parte de uma análise do que é essa sustentabilidade. E eu estou bastante feliz aqui com um painel muito diverso de participantes, e vou começar convidando o ministro Li Yongjong, que vem representando a Embaixada da China no Brasil, para que o ministro Li possa fazer seus comentários iniciais sobre como é que a Embaixada enxerga esses assuntos e o que a Embaixada tem feito representando o governo chinês aqui no Brasil, nessa área de comércio agrícola sustentável. Obrigada, ministro Li, pela sua presença. Muito obrigado, obrigada. Eu quero cumprimentar o embaixador Castro Neves, o doutor Ma Jun, e também a Larissa Vachholz, a moderadora, né? Senhoras e senhores, amigos, bom dia a todos. É uma grande satisfação para mim participar deste evento em nome do embaixador Zhu Qingqiao, para participar deste evento, nomeadamente o quarto diálogo, né, Brasil-China sobre agricultura sustentável. Como um grande país agrícola, um grande país de comércio
negócio, né? A China e o Brasil estão trabalhando nessa frente de construir um sistema agroalimentar de baixo carbono e também em prol da natureza. E isso, com certeza, tem um significado muito especial para o crescimento sustentável do mundo. O governo chinês dá grande atenção à construção da civilização ecológica e isso já se torna uma estratégia de crescimento da China. O país, né, dá grande atenção ao crescimento da agricultura verde e nesse aspecto já conseguimos grandes conquistas e damos também nossas contribuições para a sustentabilidade da agricultura no mundo. Eu gostaria de compartilhar alguns conceitos, né, e experiência da China. Primeiro, né, consideramos que as águas cristalinas e montanhas verdes são montanhas de ouro, ou seja, eles valem ouro. E isso é um conceito, né, apresentado pelo nosso presidente chinês, e isso é o cerne, né, do conceito de civilização ecológica do presidente chinês, e também serve como uma orientação dessas nossas ações. O diretor executivo do Programa de Nações Unidas para o Meio Ambiente, Anderson, disse que é um conceito poético e também é uma expressão chinesa, né, de aspirações para uma vida sustentável. Ou seja, as águas cristalinas e montanhas verdes diz respeito ao meio ambiente, e montanhas ouro e prata, eles se referem ao desenvolvimento econômico. Ou seja, existe uma harmonia entre o meio ambiente e esse crescimento econômico. O meio ambiente é o fundamento, é o alicerce. Sem isso, nada seria possível. A sociedade humana só com a proteção do meio ambiente, né, o crescimento da sociedade humana vai ser eficiente e vai ser duradoura. O crescimento não é não pode esgotar, né, os recursos naturais, e a proteção ambiental também não pode prejudicar o crescimento econômico. Ou seja, nós temos que crescer enquanto proteger o ambiente e também vamos proteger o meio ambiente enquanto buscar o crescimento. Existe essa harmonia entre as duas frentes. A China dá grande atenção, né, a essa construção da civilização ecológica, e isso já se reflete em todos os aspectos, né, político, econômico, cultural e também construção da sociedade, em todo o processo desses aspectos. E a China, né, trabalha para o manejo de proteção de todos os ecossistemas, um manejo, uma gestão sistemática em todos os aspectos, todas as geografias e todos os processos. E a China conseguiu, né, conseguiu criar grandes conquistas nesse aspecto. Por exemplo, a China tem o maior crescimento de recursos florestais também, temos a maior área de florestas plantadas. A mudança da qualidade do ar na China muda mais rápido do mundo, e também a China registra uma densidade de energia, quer dizer, uma redução da densidade de energia maior do mundo. Isso traz benefícios para a China e também traz os benefícios para experiências, né, para a sustentabilidade mundial. E o segundo aspecto é promover o crescimento verde da agricultura. Isso também já faz parte de
conteúdo muito importante da economia, da civilização ecológica. O crescimento de baixo carbono da agricultura é o principal conteúdo e também o principal caminho para alcançar a sustentabilidade. Para o setor agrícola, estamos trabalhando para fortalecer as ações para proteger o meio ambiente, colocar em prática várias legislações, regulamentações, por exemplo, da proteção da terra negra e também do Plano Nacional de Desenvolvimento Agrícola Sustentável, o 14º Plano Quinquenal para o Crescimento Verde da Agricultura e também mecanismos institucionais inovadores para promover o desenvolvimento agrícola verde. Além disso, lançamos 5 ações nacionais para o crescimento verde da agricultura. Iniciamos ações para proteger o solo, devolver terras agricultáveis para floresta e também para pastagem, restauração das terras degradadas, ao combate à desertificação e também o descanso de pesca para proteger os recursos aquáticos. Isso protegeu efetivamente as terras agricultáveis, florestas e também outros tipos de ecossistemas. Trouxemos também a redução de usos de insumos químicos para a agricultura e também trabalhamos para a industrialização de produtos amigáveis ambientalmente e também estamos promovendo tecnologias, serviços para mitigar as calamidades naturais. O crescimento da agricultura verde é visível. Várias reportagens comprovam isso, Por exemplo, temos a mais de 66 milhões de hectares de terras agricultáveis de alto padrão e também mais de 39 milhões de hectares de irrigação com inocuidade. Além disso, estamos assegurando uma capacidade de produção de grãos acima de 500 milhões de toneladas para alimentar a população chinesa. Além disso, estamos trabalhando também com o controle verde de pragas e pestes. Isso já cobre mais de 54% das terras agricultáveis para as principais culturas, como, por exemplo, arroz, trigo e milho. O uso desses recursos sustentáveis já cobre mais de 45% das terras. Para o Rio Yangtze, já aplicamos uma vetação, uma proibição de pesca ao longo dos últimos 10 anos, justamente para proteger o meio ambiente. Os rejeitos, o manejo de rejeitos agrícolas, já temos mais de 78% desses rejeitos são reaproveitados e também torná-los como produtos ambientalmente amigáveis. Portanto, também estamos aumentando a certificação de produtos verdes orgânicos com indicação geográfica. Ao mesmo tempo, ao crescimento da agricultura verde, a produção de grãos, de alimentos da China está aumentando estavelmente. Em 2020,
2023, a produção foi de quase 650 milhões de toneladas, já acima dessa marca, né, há mais de 9 anos. Isso garante a segurança alimentar dos chineses. E um terceiro ponto é desenvolver o comércio agrícola com mais força. O comércio agrícola garante o suprimento sustentável de alimentos do mundo. Isso também promove o crescimento sustentável da própria agricultura. E estamos trabalhando, né, o governo chinês está trabalhando, se baseando nos convênios internacionais para trabalhar em prol da diversidade biológica e também para as ações de combate à mudança climática. Estamos trabalhando, né, conforme dessas legislações internacionais e também conforme a Agenda de 2030 da ONU. Estamos trabalhando, né, para exatamente fomentar a cooperação e o diálogo internacional para proteger a biodiversidade e também as ações de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas. A China protege, né, a fauna e a flora, principalmente aqueles animais e também plantas à beira de extinção. Notamos também empresas chinesas e brasileiras estão cooperando para fomentar esse comércio agrícola entre os dois países. Por exemplo, a COFCO Internacional está criando um sistema de rastreabilidade para a soja brasileira e isso vai garantir que as sojas originadas neste mercado, né, não tem desmatamento, não se envolve, né, em desmatamento. As empresas também chinesas e brasileiras criaram uma aliança de carne, justamente para fomentar o crescimento sustentável do setor. Em julho deste ano, a terceira sessão plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista teve lugar em Pequim. É uma reunião de grande importância porque traçou as medidas para aprofundar as reformas e também avançar com a modernização chinesa. Foi definido de que a reforma ainda, a abertura, né, ainda vai se ampliar, vai criar uma economia chinesa cada vez mais aberta. E isso traz uma grande garantia para a modernização chinesa e também vai promover uma economia mundial cada vez mais aberta. Essa reunião do Partido Comunista Chinês aprovou uma resolução sobre o aprofundamento abrangente da reforma e a promoção da modernização chinesa, focando exatamente em construir uma China, uma economia chinesa cada vez mais sustentável, focando na transição verde. Vamos aprimorar o sistema de governança ecológica e vamos focar principalmente na conservação e na descarbonização, conservação do meio ambiente e descarbonização da economia. Isso dá orientações, né, para a nossa parceria bilateral. A agricultura é um setor intimamente relacionado ao desenvolvimento verde e descarbonização. E também é um setor de grande
perspectiva e com uma base muito sólida, né, na cooperação Brasil-China. A China está disposta a fortalecer essa parceria com o Brasil nas áreas de ciência, tecnologia agrícola, agricultura de baixo carbono e também agricultura inteligente e investimentos em finanças verdes. Vamos trabalhar, né, com mais tecnologia, mais inovação para fomentar ainda mais a nossa parceria estratégica global. Vamos, né, trabalhar numa direção, né, para sofisticar nossa parceria, trazendo os resultados mais eficientes e seguros. Vamos dar nossas contribuições também para a sustentabilidade global. Obrigado a todos. Obrigada, ministro Lee. Eu gostaria de chamar agora o Joaquim Cordeiro, que é gerente de relacionamento do BNDES. Joaquim, queria que você falasse um pouco sobre o trabalho do BNDES na pauta de comércio agrícola, e a gente sabe que para que o comércio agrícola ele possa ser mais sustentável, a gente precisa trabalhar também com uma logística, uma infraestrutura mais eficiente, né? Então, se você puder falar um pouco do que vocês estão fazendo. Obrigada. Muito obrigado, Larissa. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite ao BNDES para mandar um representante aqui. É um prazer estar aqui representando a nossa instituição, que eu posso dizer que hoje é uma instituição muito voltada para a sustentabilidade. Praticamente todas as nossas ações, programas, tem a sustentabilidade, tem a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como pano de fundo. Então, nós somos uma instituição, estamos ali no Rio de Janeiro, e nós dizemos que somos a instituição que tem mais agências bancárias do Brasil, porque nós temos 80 parceiros que trabalham com a gente. São 80 bancos, e o número vem crescendo, que ajudam a gente a escoar, né, recursos pelo Brasil inteiro. Eu, até pouco tempo atrás, nem sabia que o Brasil tinha tanto banco assim. Não sei se vocês sabiam, mas a gente tem ainda mais uns 10 ou 20 bancos para credenciar como parceiros. Então, isso possibilita a gente a ser um grande executor de políticas públicas. Muita gente, quando pensa em política pública, pensa que a maior dificuldade são os recursos. E, de fato, os recursos são uma barreira importante, mas a execução da política, eu ouso dizer que é tão complicado, ou talvez um pouquinho mais, né, do que ter o recurso. E a gente conseguiu construir, né, ao longo de muitos e muitos e muitos anos, talvez décadas, essa capacidade de executar a política. E eu vou trazer aqui uma política muito importante, já foi mencionada, que é o Plano Safra. A gente tem vigente agora, né, o Plano Safra de 2024-25, a gente colocou à disposição do mercado 66 bilhões de reais. Deve dar aí uns 11, 12 bilhões de dólares, né? E a gente só consegue fazer isso por causa dos nossos parceiros. A gente tem, inclusive, se não me engano, são 4 parceiros bancos chineses atuando com a gente. Desses 66 bilhões, a gente tem 33 bilhões, que são recursos próprios do BNDES, e outros 33 que são recursos do governo federal. Esses recursos são direcionados para vários fins, né? Agricultura familiar, mais ou menos 40% disso é agricultura familiar, sustentabilidade, inovação, ampliação de infraestrutura, que é um déficit eterno do Brasil. Eu na escola, tem muito tempo, eu aprendi que o Brasil tinha um déficit de infraestrutura, né, de investimentos em transporte ferroviário, muito a gente evoluiu, mas a gente ainda continua com esse déficit. E produtividade. E aí eu acho que é um outro ponto que eu queria chamar a atenção. Também quando a gente pensa em sustentabilidade, produtividade não é a primeira palavra que vem na nossa cabeça. Mas a gente tem que pensar que produtividade é um elemento muito importante da sustentabilidade.
Então, o BNDES apoia bastante a produtividade no campo. É fácil a gente imaginar que se a gente consegue produzir mais em uma mesma área, um mesmo hectare, a gente está alimentando mais pessoas sem a necessidade de aumentar a área agricultável, né? Então, a gente consegue, por meio dos nossos parceiros, colocar esses 33 bilhões de recursos de uma política pública super importante do governo federal no Brasil inteiro. A gente também tem uma outra política pública que vale mencionar, que é o Fundo Clima. São recursos oriundos, né, da exploração de petróleo e gás, destinados à convivência e mitigação com as mudanças climáticas. Então, no ano passado, a gente apoiou, entre outros projetos, o financiamento de 3 usinas de biometano. E esse é um outro ponto interessante. Já foi dito aqui, né, algumas vezes, já foi mencionado, a capacidade que o Brasil ainda tem de aumentar a produção sem aumentar a área destinada à agricultura. E se coloca diante da gente, no momento, né, do país, a oportunidade de ser, no futuro, um grande player, não só de produção de alimentos, mas também de produção de energia no campo. Isso está cada vez mais claro para a gente como uma oportunidade enorme, não só de aumentar a produção de alimentos, mas de aumentar a lucratividade, o retorno sobre ativo, o retorno sobre a terra. E também de aumentar a nossa contribuição, né, para a sustentabilidade do planeta. Por fim, eu acho importante mencionar também, eu falei aqui de execução de política pública, muito importante também o monitoramento dela. Quando a gente fala de recursos públicos, a gente fala de um fim específico, a gente tem que ir lá olhar para ver se esse fim específico, de fato, está sendo cumprido. E a gente criou ali um mecanismo bastante avançado de monitoramento, temos modelos estatísticos bastante avançados, e a gente tem feito uma coisa bem interessante, que é uma parceria com o MAP Biomas que nós temos, que hoje a gente consegue monitorar por satélite se há indícios de desmatamento naquelas propriedades que a gente apoiou. E essa iniciativa, ela é razoavelmente recente, ela já rendeu a gente uma premiação da Associação Brasileira de Bancos, reconhecimento da sociedade, menções por Greenpeace, Climate Fund Initiative, e é uma iniciativa que dá bastante orgulho para a gente. Larissa, muito obrigado, devolvo para você. Obrigada, Joaquim. Eu queria chamar, então, a Mirela Sandrini, que é diretora do Programa de Florestas, Uso da Terra e Agricultura do World Resources Institute no Brasil, e queria pedir para você, Mirela, comentar como é que tem sido a atuação de vocês nessa área, por favor. Alô? Bom dia a todos e todas. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu não sei o quanto que vocês conhecem do WRI, mas nós somos um instituto de pesquisa, né, um think tank, que trabalha muito atualizando, utilizando, né, abordagens de pesquisa com evidência científica. Trabalhamos a nível global. O WRI surgiu originalmente nos Estados Unidos há 40 anos, mas atualmente está presente em todas as partes do mundo. No Brasil, ele está presente em operação há 10 anos, e desde a visita do presidente Lula à China, no ano passado, o WRI do Brasil e o WRI da China estão trabalhando juntos num conjunto de pesquisas e engajamento multi-stakeholder para que a gente crie soluções para melhorar os acordos comerciais, para que a soja e a carne estejam definitivamente livres de desmatamento e de conversão, viabilizando ali, né, o melhor roteiro de commodities ali para exportações para a China. Esse ano, no começo desse ano, o WRI lançou uma pesquisa muito relevante relacionado à transparência e rastreabilidade. E muito a gente tem a avançar no mundo, né, ainda sobre isso, e tem 2 considerações muito importantes sobre as premissas adotadas para esse estudo no WRI. Primeiro, existe uma dinâmica imensa, crescente, de compromissos governamentais, seja a nível nacional até internacional e às vezes regional,
tem compromissos e promessas do próprio setor privado, temos demandas de divulgação, desenvolvimento de tecnologias para monitoramento e transparência nas comunicações. E o cumprimento dessas exigências, digamos assim, vão demandar sistemas muito sólidos de rastreabilidade e transparência. E a segunda premissa utilizada nessa pesquisa tem a ver com o fato de que, globalmente, cerca de 90% da perda de florestas está associada à expansão da agricultura no mundo, o que resulta em apelos crescentes da melhor solução para identificar e ajudar na gestão de riscos mesmo, de perda de florestas que estejam ligados a toda a cadeia, né, todo o supply chain de produtos, mas desde a sua origem. O papel da rastreabilidade e da transparência, ele tem sido amplamente reconhecido na aplicação e execução de leis que possam sustentar a produção mais sustentável de commodities de origem agropecuária. Para garantir essa cadeia mais sustentável de produtos agrícolas e como esses esforços das partes interessadas, a gente precisa muito de apoio, tanto da sociedade civil como do setor privado, para estar aumentando a responsabilidade e a forma de se fazer rastreabilidade e transparência. Esse relatório, ele levantou também que apesar da gente ter bastante progresso, né, no que se procura globalmente em relação à rastreabilidade e transparência, ainda tem bastante demanda para desafios aqui fundamentais, como, por exemplo, lacunas de dados, ou dados que são incompatíveis, eles não se somam e não se combinam, o que torna o desafio um pouco mais difícil. Também é possível, segundo o relatório, e é exigida até uma ação de colaboração entre todos os atores da sociedade, como eu citei, governo, setor privado, organização da sociedade civil, que estão trabalhando para melhorar a rastreabilidade e a transparência. Esse estudo, ele considerou 7 commodities, mas a gente tem trabalhado com o WRI da China e WRI Brasil, um foco muito concentrado na soja e na carne bovina, olhando a questão do acordo comercial, porque representam os maiores números também nessa escala de exportação. A capacidade da gente alcançar a rastreabilidade total até o ponto de origem, ele depende de muitos fatores, e talvez isso seja uma das maiores barreiras para a gente avançar nessa agenda de rastreabilidade e transparência. Isso inclui o quê? Por exemplo, a complexidade geográfica, o número de níveis que essa cadeia de abastecimento ela passa, às vezes você tem vários elos que se complementam só lá no final, na entrega, né, para o produto para exportação. Se esse abastecimento está vindo de fontes diretas ou indiretas, e qual é a proporção, principalmente, de pequenos agricultores nessa cadeia de abastecimento. Tem exemplos em que a rastreabilidade total já foi alcançada em algumas cadeias, mas o abastecimento dos indiretos e dos pequenos produtores continua a ser um desafio ainda para o Brasil. Para algumas commodities, é até mais fácil rastrear algumas unidades individuais de produto, mas para outras, como, por exemplo, a soja ou até a carne, as matérias-primas e os produtos derivados, eles são muito misturados ao longo da cadeia de abastecimento. E aí torna mais difícil ainda a captura de dados desde a origem, quando a gente está falando do pequeno produtor, ou de várias etapas onde essa produção foi passada até o seu destino final. Mas o estudo também aponta coisas bem positivas, tá? Que, apesar dessas lacunas que existem, também já existem dados suficientes, informações, principalmente no Brasil, para que a gente dê conta aí da fase de arranque, né? Com iniciativas de maior envergadura aqui para superar esse desafio, que é trazer definitivamente uma solução para rastreabilidade e transparência. E a gente estima as nossas pesquisas que mais 1 ou 2 anos já seriam suficientes para a gente estar trazendo soluções. Temos experiências parecidas já na América Latina, quando a gente traz Argentina, Peru, Paraguai, Colômbia, claro que com um grau de complexidade muito menor do que o do Brasil, mas já temos casos onde possível a gente está fazendo essas conexões para maior rastreabilidade e transparência de commodities. É muito fundamental uma ação coletiva de acordos também, segundo a gente tem identificado desde o ano passado. Acordos entre empresas, governos, instituições financeiras e a sociedade civil, para poder melhor qualificar os dados e a informação para tomada de decisão, para cumprir
principalmente requisitos agora regulatórios, né? A gente tem, além dessa oportunidade de estar revendo o acordo comercial com China-Brasil, a gente tem exigências da própria Europa, com o IUDA, a gente tem os Estados Unidos também já na fila para pressões nesse sentido. Bom, para concluir a minha apresentação aqui e poder recuperar um pouco do tempo, eu queria só reforçar que a gente tem uma série de vantagens, de oportunidades, para que a China e o Brasil, ao refazer, né, essas premissas de um novo acordo comercial, ele consiga elevar a barra para que a gente tenha ganhos dos dois lados para os dois países. E da mesma forma, acho que tem ação prioritária para que todos os atores envolvidos possam estar realizando pelos dois lados dos países também, né? Então, vai desde setor privado, os próprios governos, né, do ponto de vista de quem compra, do ponto de vista de quem está oferecendo a commodity para comércio. A gente também tem como alinhar normas de divulgação e publicação de dados, tem que trabalhar também o setor financeiro, isso é muito importante para que ele também trabalhe em novos mecanismos, incentivos e arranjos para estar incluindo principalmente o pequeno produtor nessa iniciativa maior de rastreabilidade e certeza de que isso está revertendo também impacto social. Enfim, e as organizações da sociedade civil também, que podem e devem estar mais presentes no desenvolvimento de tecnologias, em modelagens de dados, em soluções para finanças também. A gente vê isso muito concentrado ainda dentro do setor privado, mas a gente está num momento muito positivo, acho que pelos dois lados dos dois países, onde a gente também pode estar contando com mais elos entre os atores da sociedade. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Mirela. Marina Piatto, eu queria perguntar para você, como diretora executiva do Imaflora, e que tem ido muito à China, acompanhado esse diálogo entre o Brasil e a China sobre a questão de rastreabilidade. Eu acho que é uma sequência muito boa em relação ao que a Mirela acabou de falar. Se você puder contar da sua experiência, o que você tem aprendido, o que você tem visto, e o que você tem também ouvido dos chineses, porque como brasileira lá, assim, é legal ouvir chineses, vem nos visitar, mas você também teve a experiência de estar lá e ouvir diretamente. Então, o que você tem percebido? Obrigada. Bom dia. Obrigada pela oportunidade, parabéns pelo evento, muito relevante, né, na comemoração dessa relação Brasil-China 50 anos. Bom, eu tive a oportunidade, né, aí de estudar um pouco sobre as demandas, né, da China e um pouco do que o Brasil tem e a gente vem trabalhando muito no que o Brasil tem a oferecer também nesses últimos tempos. Bom, voltando um pouquinho em Imaflora, então, eu trabalho em Imaflora há 20 anos, e Imaflora é uma ONG brasileira, que comemora 30 anos o ano que vem, junto com a COP30, e nós somos uma ONG, um think tank, que trabalha nos setores agrícola e florestal, com as grandes commodities brasileiras, né? E muito do Imaflora é sobre certificação e rastreabilidade. Então, por isso que a gente se envolve tanto com essas grandes commodities para trazer as soluções para o setor público e privado no rastreamento, no MRV, que a gente chama, né? Monitoramento, rastreabilidade e verificação, para que traga transparência para a origem desses produtos. Bom, eu vou falar do que a Larissa perguntou, mas depois eu conto um pouco sobre o Imaflora. O que a gente percebe do Imaflora, da pecuária no Brasil, é a demanda, acho que global, não só chinesa, por produtos de baixas emissões, né? Está muito nítido, os eventos climáticos estão nítidos, e o impacto disso na segurança alimentar, pela falta de água, principalmente, que vai estar gerando, e as altas temperaturas. O Brasil, assim como a China, é um dos grandes emissores brasileiros, mundiais, né? O perfil das emissões bem diferente, né? A China muito mais responsável por emissões no setor da energia, já o Brasil na mudança de uso da terra. Então, quando a gente vê essa relação Brasil-China, eu acho que o que a gente sente é que ninguém quer exportar, o Brasil não quer exportar desmatamento e emissões, produtos de altas emissões, e a China também não quer comprar. Então, eu acho que esses mecanismos bilaterais de transparência, rastreabilidade, eles têm que ser acelerados. E, para isso, é importante que a gente economize tempo, devido à emergência climática, e use o que o Brasil já tem desenvolvido
nesse campo da rastreabilidade, né? Claro que ainda não está completo, não é desde a origem, por exemplo, a pecuária, mas a gente vê um esforço do governo federal e também de alguns estados como Pará e Mato Grosso em entregar a rastreabilidade desde a origem, e a China tem interesse em comprar produtos com rastreabilidade, com baixas emissões, produtos verdes, né? Hoje eu acho que todos os painelistas comentaram sobre a transição justa e limpa. E um exemplo que eu queria trazer é o TAC da carne, né? Que é o compromisso dos frigoríficos, né? Imposto pelo Ministério Público Federal de comprar carne sem desmatamento. Então, há alguns anos, vai fazer 5 anos agora, em Maflora, junto com o Ministério Público, a gente criou o programa Boi na Linha, né, que em inglês a gente traduz como Beef on Track. Esse programa, ele é, na verdade, um programa multi-stakeholder que busca promover uma pecuária legal, responsável e inclusiva na Amazônia brasileira, por meio da implementação desse mecanismo de MRV, que verifica a legalidade ambiental e social, como desmatamento, invasão de terras indígenas, unidades de conservação, e também trabalhos análogos ao escravo. Então, esse mecanismo, ele consegue rastrear os fornecedores diretos de bovinos de corte para os frigoríficos, com auditorias de terceira parte, monitoramentos já especializados, e ele tem o respaldo, legitimidade e segurança jurídica, devido à parceria com o Ministério Público. Então, esse é um exemplo de mecanismo que nós, como Imaflora, estamos trabalhando junto aos parceiros chineses para que seja acreditado na China e validado como um mecanismo de pecuária sem desmatamento. Por quê, né? Por que o Boi na Linha ele se tornou tão relevante? Porque ele já está sendo aplicado por quase todos os frigoríficos brasileiros, né? A BIEC agora fez um compromisso público de expandir o programa para todos os biomas, não só para a Amazônia. Existe um grupo de trabalho chamado GTFI, que é coordenado por um outro think tank, que é o Amigos da Terra, que propõe mecanismos para rastreabilidade desde a origem, que vai ser incorporado nesse sistema, e ele já é usado tanto pela indústria, quanto pela indústria do couro. A FEBRABAN segue, que é a Federação dos Bancos Brasileiros também, os mesmos critérios que o Boi na Linha. Os varejos, né, grupos como Cassino e Carrefour já também adotam o Boi na Linha. Então, ele já é um mecanismo amplamente utilizado e que facilitaria se ele fosse acreditado pelo governo chinês para a compra desse gado. Também o governo está desenvolvendo a plataforma Brasil Agro Mais Sustentável, que também tem os critérios similares, então também harmonizado com o Boi na Linha, o Agro Brasil Mais Sustentável, de legalidade. Isso vai trazer transparência e a credibilidade do governo federal, e a gente faz um trabalho junto com outras instituições para que também tenha um alinhamento dos governos estaduais, principalmente do Pará, que está saindo na frente com a rastreabilidade, né? Essa semana vai ser lançado o primeiro gado com identificação individual no Pará. Então, a gente precisa aproveitar tudo isso que já existe em cada país, tanto toda a pesquisa já desenvolvida na China, todos esses exemplos de energia limpa, de restauração que existem lá, e a gente combinar com os exemplos que existem aqui. Um grande exemplo incrível que aconteceu foi o Boi China, né, que foi um boi, uma comercialização, uma exigência devido a questões sanitárias, que o governo chinês exigiu, né, que o gado fosse abatido com no máximo 30 meses, e isso acabou tendo um outro efeito, além do sanitário, em emissões de redução de gás de efeito estufa, porque quando um gado ele é abatido precocemente, com 30 meses, e não com 40 ou 50 meses, você reduz as emissões de gás de efeito estufa também. Então, a gente vê que uma definição de um comprador importante e relevante, com um volume tão grande como a China, isso movimenta toda a base de produção brasileira. Então, por isso, essa parceria bilateral tão fundamental para que seja possível produzir, conservar e manter o clima. Bom, só mais um vínculo que eu gostaria de fazer, tudo isso, então, o Boi na Linha ele traz a eliminação do desmatamento, é o foco, consequentemente a redução de gases de efeito estufa, porque a gente sabe que 70% das emissões brasileiras são derivadas da mudança de uso do solo, né, desmatamento mais agricultura,
Então, esse é o foco principal do país, principalmente agora na nossa nova NDC, que vai ser submetida na COP30, e a questão de direitos humanos. Tudo isso vai rebater no fornecimento de água. Sem água, eu falo que sem água não tem agro, e sem agro não tem segurança alimentar. Então, acho que tudo isso é uma cadeia de lógica que é importante para toda a humanidade, né? Não só para os consumidores chineses. Mais um ponto que o Mafora vem apoiando muito o Ministério da Fazenda, o Gilson, na taxonomia, então trazer novamente a relevância da taxonomia para o setor financeiro, para que o setor financeiro apoie cada vez mais as iniciativas verdes e desestimule o incentivo em crédito para aqueles produtores que não estão adequados à agricultura de baixas emissões. E também a gente trabalha muito uma iniciativa que chama Carbon on Track, que desenvolve metodologias nacionais para calculadoras, principalmente no setor da pecuária de leite e corte, que são os setores que mais emitem no Brasil. Então, o desenvolvimento de todos esses protocolos, carbono, taxonomia, boi na linha, tudo isso é um conjunto de ferramentas que possibilitam um trade, né, uma comercialização internacional dentro dos padrões mais ambiciosos de baixas emissões e sustentabilidade. Aí, para terminar, acho que eu só queria colocar sobre incentivos, né, financeiros, tanto bilaterais como nacionais. Eu acho que o mercado financeiro precisa mergulhar. Eu queria parabenizar o BNDES por utilizar uma biomas, a FEBRABAN por estar trazendo também o monitoramento do desmatamento pelo Mabiomas e talvez incluir as questões do CPF, né? As pessoas físicas também que acessam esses créditos precisam ter uma atenção maior para a liberação de créditos vinculados a práticas predatórias ou práticas sustentáveis. Bom, eu acho que é isso. A gente está muito focado, a sociedade civil brasileira, na identificação individual dos animais. O rebanho brasileiro é enorme, mas com essa identificação será possível trazer toda a transparência para quem tem uma produção sustentável ou para quem desmata e ampliar aí a exportação brasileira. Para finalizar, o Mafora está aqui como um membro da sociedade civil para mostrar que é possível produzir e conservar e trazer robustez técnica para que esses processos ocorram em uma velocidade que acompanhe a emergência climática atual. Obrigada, Tânia. Obrigada. Obrigada, Marina. Eu queria chamar o Rodrigo Spuri, que é diretor de conservação da The Nature Conservancy Brasil, e pedir a você, Rodrigo, que dê aí a sua visão desse debate, o que vocês estão fazendo em relação a isso. Obrigada. Obrigado, Larissa. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Aos organizadores do evento, chamaram a TNC para falar um pouco rouco por conta da poluição em São Paulo, tempo seco, queimada, com essa poluição toda aqui não é muito fácil. Mas é um prazer estar aqui para falar um pouquinho da perspectiva da TNC sobre esse assunto, que a TNC Brasil tem trabalhado também nessa temática, e também colaborar para trazer alguns outros elementos para dentro do diálogo, né? A TNC tem trabalhado nessa agenda aqui no Brasil há quase 2 décadas, pensando nas 2 principais cadeias de exportação do agro do Brasil, que vão para a China, como soja e carne. Esses 2 temas, cadeias de valor sustentáveis e rastreabilidade, na nossa visão, estão intrinsecamente conectados, né? Então, a gente não pode chamar uma cadeia sustentável se você não sabe de onde ela vem, e você precisa saber de onde ela vem para conseguir influenciar nas práticas e nas técnicas, em como que ela expande, como que ela evolui do ponto de vista produtivo, do ponto de vista de eficiência e produtividade, né? O Brasil, ele tem, como alguns painelistas já colocaram, múltiplas cadeias de exportação e um relacionamento de longa data com a China nessas diversas cadeias de exportação. E dentro dessas cadeias, que inclui, né, desde minério de ferro, petróleo, mas pensando nas cadeias da agropecuária, soja, carne, celulose e açúcar, a gente tem cenários distintos do ponto de vista de rastreabilidade dentro dessas 4 cadeias, né? Se a gente olha para dentro da
das cadeias de açúcar e de papel e celulose, você tem uma capacidade, uma gestão direta e um acesso direto às áreas produtivas muito maior, né? Você tem as usinas de cana, elas têm uma forma contratual e a gestão direta dentro das áreas de plantio, dos canaviais, da mesma forma como acontece com a indústria papeleira na sua maior parte, ou seja, tem uma capacidade de influenciar a produção primária com um potencial muito maior, né? Agora, quando a gente está falando, então, se a gente quer mudar a forma de produzir cana e produzir papel e celulose, você tem uma facilidade maior, um acesso maior. Mas se a gente olha para essas outras duas cadeias, soja e carne, que geralmente é o foco dessas discussões bilaterais para o agronegócio entre Brasil e China, o cenário é bastante distinto, né? Então, os originadores, quem compra soja e quem compra gado, tem um controle, uma influência muito maior na produção, claro que em diferentes níveis, dependendo dos arranjos contratuais, dos arranjos econômicos que são feitos dentro das cadeias, mas são pouquíssimas empresas que têm a produção em si dentro da sua própria estrutura, como a Mage, Marfrig, que às vezes tem fazendas próprias que têm capacidade de influência. E esse é um fator fundamental quando a gente pensa na transformação de uma cadeia para uma cadeia sustentável, quais são as alavancas de influência que você pode trazer mudanças, né, trazer incentivos, trazer mecanismos para os produtores mudarem suas práticas produtivas. E nesses dois setores já tem é bacana também falar um pouco da história das discussões sobre sustentabilidade na soja e na carne no Brasil, que tocam muitos dos atores que estão aqui, muitas das pessoas, tanto no CPF quanto no CNPJ, faz parte da história da vida profissional de alguns que estão aqui, e que qualquer discussão que a gente vai fazer sobre rastreabilidade e cadeias sustentáveis tem que olhar um pouco que já existe uma massa crítica, tem que considerar que existe já uma discussão de longa data sobre como produzir sem expandir sobre a área de vegetação nativa, sem desmatar, e como demonstrar que essa extensão, ou que essa produção realmente não está vinculada a desmatamento. Então, além, obviamente, do boi na linha, que a Marina comentou, a gente tem a moratória da soja, a gente tem grupos de trabalho que buscam trazer soluções para monitoramento de indiretos na pecuária, como o GTFI, existem iniciativas que buscam ajudar a construir modelos financeiros, soluções financeiras para bancos, para empresas de commodities, para investidores sem desmatamento, como o IFAC, que já foi mencionado aqui pelo Pedro do Itaú. Houve um movimento muito forte nos idos 2016, 17, 18, discutindo o desmatamento no Cerrado para a cadeia de soja. Criou-se um grupo de trabalho com o setor privado, com a participação do governo, com a participação da sociedade civil, para definir formas de monitorar, de rastrear e de demonstrar que a soja não vem de áreas desmatadas. Então, existe uma massa crítica, além de diversos frameworks, Accountability Framework Initiative, frameworks de transparência, que inclusive o TNC e Maflora tem desenvolvido para as cadeias. Então, existe informação, existe metodologia, existe uma massa crítica para avançar. Então, do ponto de vista tecnológico e operacionalização, é mais do que possível trazer rastreabilidade para essas duas cadeias. É óbvio que é necessário investimento, é necessário vontade política e demanda comercial, demanda do mercado para que isso aconteça. Então, a gente está aqui pensando nos dois grandes polos, né, de supply, de fornecimento e de demanda, Brasil e China, que eu acho que é possível fazer isso acontecer. A gente tem talvez um dos melhores, eu não conheço todos, né, sistema de cadastro de propriedades rurais do mundo, com qualificação das propriedades rurais, para demonstrar os ativos ambientais e também os passivos ambientais que as propriedades têm, mas que dão uma base de dado suficiente para conectando outras bases de informação, como GTA, que pode ser uma iniciativa, a implementação de sistemas de rastreabilidade individual, que deem uma visibilidade, uma qualificação dessa cadeia de fornecimento. A Marina mencionou o programa do Pará, o Mato Grosso tem avançado, então eu acho que a gente tem que realmente incentivar e apoiar as iniciativas que vêm também dos governos regionais, dos governos estaduais, junto e apoiando em paralelo o governo federal no avanço de um programa de rastreabilidade.
E eu acho que a rastreabilidade por si, ela entrega não só uma maior visibilidade e transparência da cadeia, mas ela consegue trazer outros elementos, né? Então, ela pode ser uma forma de capilarizar assistência técnica, uma forma de capilarizar financiamento, de conseguir colocar no chão estratégias de diversificação produtiva, de restauração ambiental, de regularização fundiária. Então, se você conhece de onde vem, se você conhece os links de onde esse produto vem, você tem maior capacidade de agência. Agência, ou seja, empodera governos, empodera setor privado, empodera compradores a tomar ações, a tomar atitudes com relação ao que se quer dentro das cadeias produtivas. Só para finalizar, acho que é importante também trazer que, considerando a importância do setor, e aí a gente está falando de cadeias sustentáveis, né? Para a economia do Brasil, é fundamental esse setor ser inserido dentro do compromisso brasileiro com relação às suas emissões, como parte da solução, né? Como parte de ter metas específicas para a produção, que possam ser incentivadas com financiamento internacional e que possam ser colocadas dentro de acordos bilaterais para que a gente suba a régua do ponto de vista de produção, de emissões, de efetivamente contabilizar o que a gente consegue remover de carbono dentro das práticas que o Brasil já tem como referência. Então, obrigado a todos. Passar a palavra para o próximo. Obrigada, Rodrigo. Nós vamos finalizar o nosso painel aqui ouvindo a professora doutora Madian Lei, que é diretora e pesquisadora sênior do Instituto de Política de Comércio e Desenvolvimento Agrícola, do Centro de Promoção de Comércio Agrícola do Ministério da Agricultura da China. Obrigada, doutora Ma, pela sua presença. 谢谢主持人。非常高兴能够来到美丽的巴西。 Obrigado pelo convite. Com grande honra estou aqui no Brasil para fazer esse diálogo com vocês. Agradeço o convite dos organizadores também. A gente foi muito bem recebido aqui no Brasil. Nosso ministro conselheiro Li já apresentou para vocês as políticas, as ideias que a China tem para esse setor de desenvolvimento sustentável. Nossos colegas brasileiros também compartilham conosco as práticas e experiências, exemplos bem-sucedidos nesse sentido. E a gente também, eu também percebi que tem grande possibilidade de cooperação entre nossos dois países nesse ramo. Eu preparei slides para compartilhar com vocês. Acho que com a criação de sistema de rastreabilidade, a gente consegue superar as dificuldades de comércios sustentáveis. Então, esse sistema de rastreabilidade surgiu por causa da demanda do consumidor e do setor sobre o registro do produto ser consumido. Então, é uma ferramenta importante para o comércio sustentável. Com o desenvolvimento de IoT, de internet, nós podemos esperar no breve futuro, possamos contar mais com o sistema de rastreabilidade para o comércio sustentável. Muitos colegas já falaram que esse sistema de rastreabilidade já foi adotado, aplicado no Brasil. E eu acho que esse sistema precisa de um investimento, de um recurso, né? Não somente de dinheiro, mas também de recursos humanos. Então, isso para produtores de pequeno porte é muito pesado. Acredito que o custo
o custo médio por produção é muito mais pesado para os produtores menores do que os produtores grandes. Então, nesse sentido, as agências internacionais, as entidades do governo precisam se engajar nessa ajuda para os menores produtores a enfrentar essa dificuldade de criação de sistema de rastreabilidade. O segundo desafio é segurança de informação e também a proteção de dados. A gente sabe que esse sistema precisa recolher os dados não só pessoais, mas também comerciais. Então, então precisamos prestar atenção na segurança de informação para garantir também a segurança do sistema de rastreabilidade. E o terceiro desafio é importante destacar a colaboração internacional. A gente sabe que o comércio sustentável não se limita em um país, se expande para o mundo inteiro. Um país único não consegue cobrir toda a cadeia de comércio sustentável. Então, é preciso a gente estimular esse diálogo, essa cooperação internacional para que possamos implementar o sistema de rastreabilidade. A gente tem que e também precisamos de coordenação para evitar nossas políticas traga barreiras para os países menos desenvolvidos e os países pobres. E por fim, acho que o desafio é preciso a gente divulgar a conscientização de consumidor e engajar ainda mais essa participação de consumidor. Como uma cadeia de fornecimento, alguns colegas já comentaram que é preciso de um incentivo do lado de consumidor para promover esse sistema de rastreabilidade. Nesse sentido, queremos realizar treinamento ou evento, campanha de conscientização para elevar o nível de recebimento de produtos com rastreabilidade entre os consumidores. Então, esse é um aspecto que precisamos trabalhar. Aproveitando a oportunidade, também gostaria de fazer uma breve introdução sobre minha instituição. A gente estamos dispostas a fechar parceria com colegas brasileiros. Nós temos 3 tipos de atividades. Primeiro, fazemos atividade de promoção para negócio de agronegócio. Nós realizamos exposições internacionais e nacionais. E somos o maior organizador de exposições de agronegócio. E também temos exposições de batata. E nós também temos a exposição internacional de alimento e ingredientes. Então, essas exposições é uma porta de entrada para as comidas de sustentabilidade entrar na mesa dos consumidores chineses. Além disso, outra atividade que a gente faz, a gente participa de negociação agrícola multilateral e bilateral. Por exemplo, a gente já apoiou a China para participar na negociação de WTO. E terceira atividade que nós realizamos
do nosso centro de pesquisa sobre pesquisa, sobre políticas em termos de agronegócio. Os colegas brasileiros já falam sobre Plano Safra, Plano ABC. Então, essas políticas públicas são de nosso ponto de interesse e por isso estamos muito satisfeitos de participar do diálogo de hoje e aprender com nossos colegas brasileiros. Então, é isso que eu queria apresentar para vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, professora Ma, pelos seus comentários. É muito interessante ouvir a visão do Ministério da Agricultura na perspectiva da proteção de dados e resguardo dessas informações que são informações confidenciais, comerciais ou pessoais dos produtores. A sensação que eu tenho acompanhando esse debate de rastreabilidade aqui no Brasil, e a gente vai ter a oportunidade de ouvir nos próximos painéis outros pontos de vista, né? Parece, a gente está escutando uma série de pessoas e instituições em diferentes funções que afirmam a necessidade da rastreabilidade, e ao mesmo tempo a gente sabe que esse assunto ainda precisa de mais evolução aqui no Brasil, para que de fato ele siga. E um dos elementos que tem sido apresentado como um elemento de preocupação é essa questão da proteção dos dados e da segurança da informação pessoal e comercial dos produtores. Então, ouvir também a perspectiva dos produtores que estão sendo cobrados a entregar a rastreabilidade também é importante. Esse é um assunto crucial e é interessante ver que o governo chinês também está pensando sobre isso. A gente vai ter a oportunidade de, nos próximos painéis, também ter essa perspectiva, mas eu queria salientar essa preocupação que se vê no Ministério da Agricultura da China e está super presente aqui no debate no Brasil também. Por último, o nosso painel já terminou, mas eu queria destacar 2 pontos. A gente falou no painel anterior e a Marina Piatto citou também a questão do boi China. Esse realmente é um assunto interessante, eu acho que vale a pena a gente se informar mais sobre isso ao longo dos outros próximos painéis. Eu acho que a delegação chinesa, Dr. Ma Jun, Dr. Abai, não tem essa informação de fato, mas o fato de que a China tem uma preocupação com a saúde dos animais, dos bovinos, e exige que esse abate seja feito até 30 meses, teve uma consequência que não foi inicialmente pensada, mas que é muito interessante, de redução das emissões por quilo de carne produzido. E, além disso, é uma situação em que é um animal mais valorizado. É claro que há ciclos de preço, mas é um animal que remunera melhor o produtor. Então, esses são 2 elementos, e talvez seja um exemplo de greenium, né, de premium, na cadeia sino-brasileira de comércio, que é uma exigência inicialmente sanitária, que nada tinha a ver com critérios ambientais, tornou-se não só, teve consequências não só ambientais, mas também de remuneração do produtor que produziu e vendeu aquele animal de uma forma mais adequada. Então, é um caso que a gente pode pensar futuramente. E, por último, eu acho que o comentário do Dr. Ma Jun no primeiro painel foi muito oportuno, que é a questão da gente buscar criar um mecanismo em que o Brasil e a China possam discutir regularmente o tema das finanças verdes, porque a gente tem vários instrumentos que precisam ser melhorados, os dados precisam ser melhorados, mas se as pessoas não tiverem um ambiente para discutir isso com regularidade, se encontrarem com mais regularidade, vai demorar muito para a gente conseguir achar as soluções. Então, muito obrigada aos painelistas pela presença, pelos comentários, obrigado pelos organizadores, e a gente vai ficar aqui de pé para uma foto do painel, e aí o painel está oficialmente terminado. Muito obrigada pela atenção.